Momento aqui com ajudamos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao União Nacional Espírita de Petrópolis para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, de conhecimento dos ensinamentos do Cristo. Que possamos aproveitar esses momentos, momentos de paz, de tranquilidade, para que possamos acalmar os nossos corações e receber os ensinamentos que aqui serão trazidos pela nossa irmã Valéria. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, meus irmãos, vamos procurar nesse momento encontrar a paz em nossos corações, procurando visualizar a presença do amigo Jesus, entrando nesse ambiente, olhando para cada um de nós com seu sorriso fraterno, amigo, nos envolvendo com todo o seu amor. Obrigado, Senhor, pela tua companhia, por estar conosco nesta casa de amor, que nos recebe e nos acolhe, Senhor, sempre de braços abertos. Que possamos aqui nos entregar a Ti, aos Teus ensinamentos, à Tua companhia, sabendo e tendo a certeza que temos vivido dias difíceis, mas tendo a certeza também de que jamais estaremos desamparados, Senhor. E que, confiando sempre na bondade de Deus, nosso Pai, temos a certeza de que Tu estás conosco a todos os instantes de nosso caminho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que Tu possas abençoar a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, os nossos irmãos do coral de vibração e nossa irmã Valéria, Senhor, que irá nos trazer os estudos da tarde. Que a Tua paz esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, hoje Valéria nos trazendo as dores são apenas físicas e, excepcionalmente, hoje temos o privilégio de ter o coral de vibração, que faz um trabalho muito bonito aqui às segundas-feiras, às 16 horas. Tá bom?
pessoal. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que, a princípio, não parece tão agradável, mas vocês vão ver que não é isso que pintam, né? Ainda mais embalados pela harmonia das músicas, né, que nós vamos trazer aqui hoje. Então a gente vai falar sobre a dor. A pergunta, né, que a gente faz de partida: as dores são apenas físicas? Então, essa é a pergunta para a gente refletir aqui hoje à tarde. O que vocês diriam? As dores são apenas físicas? Sim ou não? Não. Acho que a maioria, ou pelo menos todo mundo, concorda com isso. Agora, talvez nem todos saibam explicar por que as dores não são apenas físicas, mas saibam exemplificar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da perda de um ente querido, essa dor da despedida, que leva a pessoa ao luto, é uma dor que não é física, né? A gente sente a dor profunda no âmago do nosso ser. E esse luto, em que essa dor nos leva, ele pode nos levar à compreensão, ao restabelecimento do nosso ser, porque o luto faz parte da gente, faz parte dessa despedida. Mas, se a gente se descuidar, esse luto pode se transformar numa revolta, numa incompreensão, em questionamentos quanto aos desígnios de Deus para a nossa vida. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, ou seja, a dor faz parte do nosso ser e ela nos proporciona o equilíbrio e nos educa para a nossa vida maior. Ele diz que a dor física produz sensações. A dor, né, moral, o sofrimento moral, produz sentimentos. Então, quando a gente come alguma coisa que não caiu bem, a gente sente a dor no estômago, né? Agora, quando a gente perde um ente querido, a gente sente a dor da tristeza, não é isso? E por quê? Todos nós, então vamos lá agora reviver aqui nossos ensinamentos do início, né, da doutrina. Todos nós somos seres imortais. Somos espíritos e fomos criados simples e ignorantes. Isso aí. Todos criados simples e ignorantes. E qual é o nosso objetivo? Onde nós devemos chegar? Simples e ignorantes para a angelitude, para a perfeição. Agora, deste trajeto até esse, a gente tem muito chão. Nós temos que trilhar todo esse caminho individualmente. O popular diz assim: cada um por si, Deus por todos. Cada um por si, Deus por todos. Vamos interpretar à luz da doutrina. Cada um por si não significa você esquecer de todo mundo e seguir a tua vida. Significa que cada um caminha por si. Cada um faz as suas escolhas. Não é a mãe que escolhe a vida do filho. As escolhas dele serão dele. Então, esse cada um por si significa isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. E Deus por todos. Isso nos diz que não estamos sozinhos nunca. Desde o momento em que fomos criados, até nos reencontrarmos com Deus, quando chegarmos à nossa perfeição, Ele estará conosco. Bom,
Então, nesse sentido, gente, tudo, né, o que nós fazemos para a nossa vida, todas as escolhas, todos os instrumentos que nós usamos, eles advêm de Deus. Então, Ele não nos largou aqui, né? Ele nos possibilita estarmos aqui para nós evoluirmos e nos dá todos os instrumentos, todo o material que a gente precisa. Então, nesse caminho, tudo que nós recebemos é obra de Deus. Bom, lá no mesmo livro, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele destaca: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Então a gente imagina que a dor é ruim. Isso não é uma verdade, é uma imaginação nossa. Assim, pela vontade, né, a vontade é aquilo que nos move. Né? Pela vontade podemos domar, vencer a dor, ou, pelo menos, fazê-la redundar em nosso proveito. Então, se eu não posso vencer, eu vou utilizar ela a meu favor, de forma que ela me ajude. Feito dela meio de elevação. Então, através da dor, a gente cresce, a gente se eleva, a gente se aproxima do melhor e não do pior, como a gente imagina. Então, a dor é um resgate e não uma punição, como muitas pessoas falam. A doutrina espírita diz que a dor é uma punição. Não li isso em nenhum lugar. Né? A dor é uma possibilidade, é um meio da gente resgatar os nossos débitos, as nossas falhas, os nossos vícios. Então, tudo que recebemos, todos os instrumentos que utilizamos nesse caminhar são presentes de Deus. A dor é um presente de Deus para nos resgatar, para nos transformar. E é isso que vai dizer essa canção agora. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor em movimento é um presente de Deus. Vamos ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode
Então, meus amigos, a gente... Eu esqueci de botar a letra para todo mundo cantar. As próximas eu coloco. Todo mundo canta junto. Esqueci que eu tinha colocado isso. Bom, então, diante, né, disso que a gente falou, da letra dessa música linda, a gente sabe que nada que vem de Deus é ruim, né? Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Tudo que Ele nos dá, nós precisamos, né, saber trabalhar ao nosso favor. Bom, no livro Por Entre as Dores, de Aloysio Silva, no capítulo chamado Por Entre as Dores, ele diz que a dor é um sinal amarelo ou vermelho do trânsito da vida, nos convidando a parar para refletir sobre o que estamos fazendo com nossa vida. Então eu grifei ali, né? É um sinal convidando a refletir sobre a vida. Essa é uma das muitas definições de dor que vocês vão encontrar. E o problema todo é que a nossa reflexão sobre a dor, ela só vai no sentido de que a gente acha que a dor é a nossa inimiga. A dor é o nosso mal. A dor é algo ruim para a gente. E a Aloysio continua dizendo: a dor tem sido encarada como inimiga, algo ruim. Desde o século XIX, os seres humanos buscam organismos para vencê-la, o que justifica o crescimento da indústria farmacêutica que abastece o mercado com analgésicos para as dores físicas, ansiolíticos e antidepressivos para as dores emocionais. Aí ele faz um questionamento: mas que medicamento pode curar a dor moral? Essa dor que abate tão profundamente o espírito, né? Então, para a dor física, a gente sabe, tem sempre uma receita, né? Pode ser correr na farmácia ou consultar o livrinho da vovó, né? Minha avó tinha chá para tudo. Quando fala, estou com dor no dedo, ela tinha um chá para dor no dedo, né? Então, tudo era chá. Hoje a gente não tem muito esse costume, né? Mas a gente tem um remedinho para tudo. Mas e nessa dor da nossa alma? Qual é o remédio? Leon Denis também vai dizer que a dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Então, qualquer dor física que a gente sinta, a gente vai buscar a causa. Por isso a gente vai ao médico especialista e toma a medicação. Mas ir ao médico e tomar a medicação por si talvez não seja a cura. Porque a cura vai depender dos nossos hábitos, da nossa transformação nesse sentido, dos hábitos. Então, se a pessoa é diabética, o que o diabético mais gosta, gente? Quem é diabético aqui vai saber. É doce, né? Eu amo doce. Posso comer? Não, mas eu amo. Então, não adianta eu ir ao médico, eu pegar uma insulina e aplicar a insulina e falar: não, vou comer doce, porque depois eu aplico a insulina. Não vai dar certo, né? Então a gente tem que mudar o hábito. Eu amo doce, mas eu vou procurar comer uma vez por semana, uma quantidade menor, né? A gente tem que se adaptar. Aí, Leon Denis diz o seguinte: para as almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmos. Já para as almas fortes, ela pode oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito o livre voo e de suas aspirações até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Então vamos pensar num grande exemplo: Chico Xavier. Aquele homem padeceu de muitas dores físicas, mas ninguém nunca viu ele reclamar.
Agora, só porque ele não reclamou, ele não sentia? Não. Provavelmente, lá no seu quarto, ele chorava, ele sentia. Só quem sabia? Quem estava com ele? Emmanuel, Jesus, todos os espíritos que acompanhavam ele. E ele dizia para a gente: todos nós temos o direito de sofrer, de chorar, mas desde que você entre no seu quarto, chore a noite inteira, e no outro dia você erga a sua cabeça e recomece a sua vida. Então, esse é o ensinamento do Chico Xavier para a gente. E era isso que ele fazia, porque nessa trajetória toda, nós nunca vimos ele reclamar de nada. Bom, então, para que a gente possa cuidar das nossas dores da alma, nós temos um médico especialista que Deus mandou para a gente, que é Jesus. Todo mundo já deve ter ouvido falar do médico Jesus. E qual o remédio que ele vai trazer para a gente, né? Lá no livro Livro da Esperança, Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo Ante o Divino Médico, diz o seguinte: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então, é a nossa natureza, né? A enfermidade. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta uma ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Então, o Evangelho, ele traz aqui, nesse livro, alguns exemplos dessa receita medicamentosa do Cristo. Então, nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Então, são pequenos exemplos que esse livro traz de coletânea do Evangelho do Cristo, de remédios, de pílulas medicamentosas para cada uma dessas atitudes que são no nosso cotidiano, que ainda enfrentamos. Não é mais? Quantos de nós ainda perambulamos por esse mundo, gente, perdidos, sem direção, sem saber o que a gente está fazendo aqui, por que estamos aqui? A gente se perde nos vícios, nas paixões, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, e sofremos. Sofremos, vemos a nossa vida turbulenta, de pernas para o ar. Então, por quê? Que diante de tantas receitas do Cristo, a gente insiste em continuar no erro, né? Então, se andas sozinho, sem direção, Deus nos traz a solução. Portas trancam, se o sol
não precisas mais chorar. Ouve o canto da esperança, deixa o Cristo te embalar. Se agiu errado, quem nunca errou? Se alguém te fez sofrer, por que não perdoou? Se guardas mágoas, não leve a mal. Se andas triste, levanta o teu astral. Fecha os olhos, meu amigo, não precisas mais chorar. Ouve o canto da esperança, deixa o Cristo te embalar. Vem agora, meu amigo, segurar a nossa mão. Não te sintas mais sozinho, Deus nos traz a solução. Fecha os olhos numa prece, Deus não esquece de ninguém. Tuas dores vão embora, a felicidade logo vem. Então, meus amigos, mais uma prova, né? Nunca estamos sozinhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item bem e mal sofrido, é destacado o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, essa é uma manifestação do Espírito Lacordaire, em 1863, falando sobre o sofrimento em si não é o que nos leva ao reino de Deus. Nós devemos saber suportar as nossas provas, sofrer bem, como ele coloca aqui. E aí, para que a gente consiga compreender a profundidade do que ele está falando, primeiramente a gente precisa entender o que é o reino dos céus. É um lugar para onde a gente vai quando a gente desencarna? Sim ou não? O que vocês acham? Dúvidas? Não. O reino dos céus, gente, ele é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Ele não é um lugar físico para o qual a gente se transporta. Ele é algo que a gente constrói dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí, por isso, Lacordaire diz assim,
Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então todos nós temos a oportunidade de provar a nossa fé quando a gente se encontra, se depara com a dor. É nesse momento que a gente vai dizer para nós, não para os outros, o que eu aprendi dos ensinamentos do Cristo? Como eu sinto o Cristo no meu coração? Exatamente nesse momento. Então, quando você recebe a notícia de que um ente querido partiu, e você se desespera que você perdeu esse ente querido, aí você está falhando. Você está deixando de confiar no Cristo, deixando de confiar em Deus. Porque Jesus disse: ninguém se perde, nem aquele que é o pior, mais cruel dos assassinos, nem aquele que se encontra no lodaçal da vida. Ninguém se perde. Então, se é isso, por que o nosso ente querido vai se perder? Não vai. Então é nesse momento que a gente tem que segurar na mão do Cristo e pedir forças para que a gente enfrente a despedida, o luto, né? Então, a gente precisa saber usar ao nosso favor os instrumentos que Deus nos dá. E Jesus veio aqui pessoalmente, em carne e osso, para nos mostrar que a dor pode ser enfrentada com serenidade, com dignidade. Em nenhum momento da Via Crucis ele reclamou. Quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, ele simplesmente aceitou os desígnios do Pai naquele momento. E nesse momento a gente se pergunta: o que eu preciso fazer? Eu sonho com tantas coisas boas. Eu quero que o sol brilhe na minha vida. Eu quero que a luz vença a escuridão do meu caminho. Eu quero. Mas só querer basta, né? A gente precisa primeiramente ter a vontade. É o que nos impulsiona. Mas a gente precisa executar essa vontade. Então é o momento da gente perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Sonhando que possa varrer tua
Perde até o fôlego, né, gente? Bom, continuando a nossa trajetória, vamos agora para o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Revelação pela Dor. Então aqui, Leon Denis vai trazer algumas lições para a gente, né? Esse livro tem 2 capítulos que falam profundamente sobre a questão da dor. Então, quem quiser depois, né, ler, se aprofundar mais um pouquinho, né? Então ele vai trazer belas lições aqui para nos confortar. Então ele diz o seguinte: a dor, né, para a tristeza humana, Deus deu por companheira a simpatia celeste. E essa simpatia toma muitas vezes a forma de um ser amado que nos dias de provação desce, cheio de solicitude, e recolhe cada uma das nossas dores, para com elas nos tecer uma coroa de luz no espaço. Quantos esposos, noivos, amantes, separados pela morte, vivem em nova união mais apertada e infinita. Nas horas de aflição, o espírito de um pai, de uma mãe, todos os amigos do céu se inclinam para nós e nos banham as frontes com seus fluidos suaves e afetuosos. Envolve-nos os corações em tépidas palpitações de amor. Como nos entregamos ao mal ou ao desespero em presença de tais testemunhas, certos de que elas veem as nossas inquietações, leem nossos pensamentos, nos esperam e se aprontam para nos receberem nos portões da imensidade. Ao deixarmos a terra, iremos encontrá-los todos, e com eles ainda maior número de espíritos amigos que havíamos esquecido durante a nossa estada na terra. A multidão daqueles que compartilham das nossas vidas passadas e compõem nossa família espiritual. Então, gente, quando se fala, né, os exemplos que ele traz aqui da dor pela morte, né, pela partida de alguém, e que a gente falou aqui do luto, que faz parte desse processo, que é importante viver o luto, é importante chorar, é importante. Não é porque você é espírita que você não pode chorar. Às vezes as pessoas falam assim, os espíritas são metidos, né? Eles não choram no velório. Claro que chora, gente. Não existe essa regra. Essa é a invenção. Então nós podemos sim chorar, nós podemos sofrer, mas nós temos que, nesse momento, ter a certeza de que estamos amparados, de que estamos acompanhados sempre pelos nossos espíritos benfeitores, pelo Mestre Jesus. Então nunca estaremos sozinhos. E nesse momento a gente precisa ser acolhido. Então, acolhido no momento da prece. E quando nós estamos nesse nosso íntimo da dor, no momento de conversar com Jesus, lá nos nossos corações, podem ter certeza de que aquele seu ente querido está recebendo todas as suas vibrações de amor. É o que ele está dizendo aqui, né? Eles leem nossos pensamentos, veem as nossas inquietações. A gente não precisa falar, eles sabem. Então eles vão estar sempre nos acolhendo. E aquele ente querido que partiu, pensem que ele retornou, gente, para o nosso normal, para o nosso verdadeiro lugar, para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Pensem que aqui é uma escola em que nosso Pai envia a gente para aprender, para fazermos as nossas provas, e no final do ano, quando entra
retornamos para casa. Então, essa é a vida na Terra. Em algum momento, entraremos de férias e retornaremos para casa, para que depois, no ano seguinte, a gente dê continuidade à próxima série dos nossos estudos. Então, esses entes queridos já estão lá e estão aguardando por nós. Então, a gente tem alguns relatos dessas boas-vindas. O filme, quem assistiu, Nosso Lar 1, ele mostra um momento em que André Luiz se reencontra com a mãe dele no plano espiritual. A mãe dele que sempre acompanhou ele em todos os momentos, inclusive quando ele estava lá no umbral, numa vibração que ele não podia vê-la nem senti-la. Mas quando ele se recuperou e foi para o nosso lar, foi elevando a sua vibração, a sua sintonia, ele se pôs em condições de reencontrar com ela. Então é o que a gente tem que pensar. Os nossos entes queridos não nos abandonaram, eles continuam conosco. Então você pode falar com eles no seu pensamento, no seu coração. Mas temos que ter o cuidado de não ficar invocando esses entes queridos dentro do nosso egoísmo. Nós queríamos que eles estivessem aqui, sim, mas temos que deixá-los partir, porque o amor verdadeiro, ele nunca morre, ele nunca se esquece. Então, o partir não significa esquecer. Você pode lembrar do seu ente, mas lembre sempre com felicidade. Faça sempre uma prece e agradeça a Deus por ter acolhido aquele ente querido de volta. E que em breve vocês estarão juntos, de novo, reunindo essa família. Então, Jesus, numa certa passagem, conversando com Bartolomeu, ele disse, Bartolomeu fala da questão da morte, como não sofrer diante da morte de uma pessoa querida. E Jesus disse: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos, seus filhos. Então, estamos sempre amparados, mesmo que a gente não veja, que a gente não ouça, que a gente não sinta. Os espíritos benfeitores estão sempre ao nosso lado. Os médiuns, como Divaldo Franco e outros, às vezes contam histórias de pessoas que chegam tão sofridas para atendimento, porque tem alguma doença, porque perdeu algum ente querido, e ele diz: fulano está do teu lado. Aquele ente querido que você perdeu e estava chorando, lamuriando por isso, está do seu lado. Então, ou seja, estão caminhando conosco. Então, nós temos tantos espíritos ao nosso redor e atraímos aqueles com quem nós nos sintonizamos. Por isso, vigiai e orai, para que estejamos sempre na companhia dos bons espíritos. Então, é isso, meus amigos. Os espíritos vêm desses mundos de amor para curar sempre o nosso coração. Queremos vibrar.
de amor, purem o meu coração, necessitado de paz. Queremos vibrar no amor. Nosso irmão sofreu, cantar com profunda emoção, sentir o Mestre nos envolver. Queremos vibrar no amor. Nosso irmão sofreu, cantar com profunda emoção, sentir Cristo nos envolver. Bom, então, com todo esse amparo que nós temos, que podemos sentir, basta abrir o coração. A pergunta é: como sofres? Então, lá no livro Vinha de Luz, vai ser trabalhado aqui uma passagem, né, evangélica, quando Pedro disse, aliás, narrado por Pedro, né? Primeira epístola de Pedro: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Então, comentando aqui esse capítulo aqui, de capítulo 4, versículo 16 de Pedro, Emmanuel vai dizer o que é esse sofrer, né? Então ele vai refletir sobre como nós sofremos. E ele diz assim: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Como a gente já falou aqui, lá naquela passagem do Evangelho, né, que é destacado isso. Não basta sofrer, porque não são todos os aflitos os bem-aventurados, né? São aqueles que suportam bem as provas, que sabem bem sofrer. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações arrastando companheiros às perturbações que nos assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparatórias com a desesperação. Então, nesses exemplos que ele fala aqui, a gente pode dizer que é um bem sofrer? Sofrer da forma adequada, quando eu passo por um problema e digo, já que eu estou sofrendo, todo mundo que está ao meu redor vai sofrer comigo. Isso é certo? Estou sofrendo? Estou cumprindo o meu papel diante desse sofrimento que a vida me apresentou? Porque tem pessoas que são assim, estão adoentadas, e aí os familiares, né, os amigos, estão ali ao lado, cuidando com tanto carinho, se sacrificando às vezes para estar ali. E aquela pessoa não é capaz de dizer um muito obrigado. É ingrata, só reclama, tudo é ruim, tudo está chato, né? Então é hora de refletir. Se a gente está numa condição dessa, por que causar dor a quem está querendo nos dar amor? Transferir, né, essa revolta aos outros não é o caminho. Então nós sofremos muito porque nós multiplicamos as nossas dores pela ansiedade, pela teimosia, pela revolta, rebeldia, pela falta de paciência, pela precipitação diante das coisas. E ele continua: quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura
porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento ao outro? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem um cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, quantas vezes não é a dor, gente, que nos ensina a melhorar? Quantas vezes a gente se depara com pessoas que saem de uma dor profunda e transformam tanto a sua vida que nem parecem a mesma pessoa. Então essas conseguem aprender com a dor. Então nós estamos às vezes, sedentos da água do mundo material e esquecemos, que precisamos beber da água que Jesus nos ofereceu, aquela que cura, aquela que transforma, aquela que faz com que a gente dê um passo adiante na escala evolutiva. Então vamos aprender com os grandes exemplos que nós temos ao longo desse percurso, exemplos bíblicos como Maria Madalena, uma pessoa que saiu do vício, ela tinha uma dor profunda em sua alma e o amor de Jesus foi o remédio para que ela se curasse. E quando ela foi para o Vale dos Leprosos e pegou lepra e adoeceu, o seu corpo adoeceu, porque a sua alma estava se libertando. Então aquela doença do corpo significava um cadinho do expurgo que ela precisava para a libertação dela, e foi recebida por Jesus no plano espiritual. Paulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos, e quando ele encontrou Jesus, encontrou a verdade do Cristo, ele se transformou. Ele era Saulo e se transformou em Paulo. Então peguemos esses exemplos e coloquemos nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo? E Jesus, que é o maior exemplo da serenidade diante da dor, do exemplo do quanto nós precisamos nos modificar. Olha quantas oportunidades e ensinamentos que ele deu a cada um dos seus discípulos. Cada um deles, pessoas simples, com problemas como nós, e que foram sendo resgatados um a um pelo seu amor, pelo seu exemplo. Então lembremos que nem todos que dizem Senhor, Senhor é o que entrará no reino dos céus. Então não basta que a gente esteja aqui sendo espírita, fazendo caridades, trabalhando, estudando. Não é por isso apenas que a gente vai entrar no reino dos céus. É pelo quanto cada uma dessa tarefa que a gente executa, cada linha do Evangelho que a gente lê, nos transforma. É por isso que nós vamos ter ou não essa envergadura espiritual que é o reino dos céus que a gente constrói. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Senhor, em seu nome
paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Se tu não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o Leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Bom, meus amigos, então, é essa reflexão que eu deixo aqui para vocês hoje, dessa lição maravilhosa, né? De todas essas obras, principalmente aquela de Jesus. Então, uma pergunta para vocês levarem para casa e refletirem: o que faz da tua dor, né? O que cada um de vocês, cada um de nós estamos fazendo da nossa dor. Uma boa tarde a todos. Nós agradecemos a Valéria pelo estudo, pela apresentação, a presença do coral, como sempre, sem palavras. E vamos pedir ao nosso irmão Mauro para fazer a nossa prece de encerramento. E aí, em seguida, antes do passe, a gente tem um recado para passar para vocês, tá bom? E assim, Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre querido, com a nossa alma lavada por tanto amparo espiritual que todos nós, encarnados e desencarnados, recebemos nesta casa de amor, na UERB, na tarde de hoje. Somos muito, muito gratos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. E te pedimos, Mestre Jesus, porque Tu nos conheces, Senhor, melhor do que nós mesmos. Tu sabes das nossas lutas,
Deus, Senhor, de cada um de nós aqui. Te pedimos, Senhor, que os bons espíritos, os nossos guias, os nossos anjos protetores, possam, em Teu nome, auxiliar a cada um de nós, Senhor Jesus, nas nossas necessidades, Senhor. Muitas das vezes temos dificuldade de pedir e orgulho de reconhecer, Senhor, que precisamos dividir a nossa cruz contigo para que a nossa caminhada terrena seja mais suave, Senhor. Assim, pedimos mais uma vez por cada um de nós aqui, Senhor, por esta casa que nos abriga, por todos os seus tarefeiros, diretores, por todas as tarefas, Senhor. E te pedimos também, Senhor Jesus, a oportunidade de muitas outras vezes podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Não somente, Senhor, para o alívio das nossas dores, mas também para o nosso crescimento moral, espiritual e para a nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Dani vai passar para